Lembrando que tudo que eu falar aqui é só a minha opinião, então se você tem uma opinião diferente da minha, deixa nos comentários de forma educada, beleza? E esse vídeo vai ter spoilers, então se você ainda não assistiu a série e vai continuar por aqui, é por sua própria conta e risco. Em 2021, surgiu a adaptação em animação da ideia do What If dos quadrinhos da Marvel. O What If, ou O que aconteceria se, é uma ideia nas HQs que pega um ponto importante na cronologia da Marvel e altera um pequeno detalhe para ver o desenrolar dessa história. As HQs são antologias, ou seja, histórias isoladas em pequenas edições e que trazem infinitas possibilidades. É um momento para os roteiristas aflorarem a criatividade. E a primeira temporada da animação trouxe muito bem esse conceito, mas a segunda já não trouxe tanta novidade, sendo bem padrão. E na terceira temporada, parece que a criatividade acabou. Em questão de animação, essa terceira temporada é igual às anteriores. É uma animação que já tá ficando datada, mas que pra mim particularmente funciona ainda. Tanto na plasticidade de movimentos dos personagens, nas vozes dos atores que fizeram a dublagem, na trilha sonora, nos efeitos de luzes e de cores. O maior problema aqui é a parte criativa. O primeiro episódio é praticamente uma batalha de mecha, de robôs gigantes, no estilo Gundam, Evangelion ou Power Rangers. Só que parece que dessas obras, aqui só pegaram essa ideia base e não as nuances do que fazem essas obras serem interessantes. Então gerou um episódio com uma ideia boa, com uma premissa interessante, mas sem carisma, totalmente previsível, transformando o Hulk num tipo de Godzilla só porque sim, só pra encaixar nesse estilo. O segundo episódio é uma batalha de dança entre Agatha Harkness e Kingo dos Eternos. Sério, o conceito do What If é abrir infinitas possibilidades e abordagens. E a ideia foi fazer um episódio de dança entre dois personagens secundários do MCU, com um roteiro absurdo, onde o Kingo simplesmente trai uma missão de Eras, ameaçando o planeta, só pra ter um filme. Mas aqui tem uma mensagem, uma frase dita pela Agatha, que me fez perceber como tá a Marvel atualmente. E eu já comento mais sobre isso. O terceiro episódio até tem uma ideia interessante, a de evitar a morte dos Starks. Isso sim teria grande repercussão num universo alternativo, mas o foco dessa premissa é para criar um episódio de buddy cop entre Soldado Invernal e Guardião Vermelho, que é um personagem que tenta ser engraçado o tempo todo, mas é tão forçado, tão insistente em tudo, que é só chato mesmo. Agora, o quarto episódio é um grande absurdo. Howard, o Pato, e Darcy, a amiga da Jane Foster, tiveram um filho, um ovo. Eu sinceramente quis abandonar a série aqui. O conceito é ridículo e o episódio em si é pior ainda, porque a trama é basicamente o MCU inteiro tendo interesse nesse ovo por diversos motivos, o que gera um episódio de perseguição no maior estilo Looney Tunes. O quinto episódio tem uma ideia boa. Um mundo destruído, mas onde as pessoas continuam vivendo ali. O grande problema é que a protagonista do episódio é Riri Williams e o vilão é Quentin Beck, o Mistério. Sinceramente, quem se importa com esses personagens para ver um episódio onde eles têm tanto destaque assim? O único ponto mais importante aqui é no final, que começa a ligar uma trama maior relacionada ao Vigia. O sexto episódio é o que tinha mais potencial, apresentando um mundo com esses heróis, mas no ano de 1872. O problema desse episódio é o mesmo do anterior. Os protagonistas são Kate Bishop e Shang-Chi, e uma criança aleatória que futuramente seria o Punho de Ferro. E de novo, quem se importa com esses personagens pra ter tanto destaque assim? O episódio 7, pra mim, foi o melhorzinho. Mas ele tem vários problemas, assim como todos os outros. Aqui surge a tempestade com os poderes de Thor. É esse tipo de criatividade e possibilidades que a gente quer ver, mas ela quase não tem foco no episódio. Não desenvolveram a personagem, como ela conseguiu os poderes, nem nada do tipo. Ela é só mais uma no grupo liderado por, mais uma vez, Peggy Carter.
E aqui voltam com a ideia genial da filha de um pato e de uma humana, que eu achei até de mau gosto. E o último, o episódio 8, é bom até. A ideia de trazer uma versão do Ultron Infinito, fazendo uma ligação com a primeira temporada, é interessante. Aqui o episódio tem cenas de ação frenéticas e bem feitas, mas o protagonismo excessivo em Peggy Carter é mais do mesmo das temporadas anteriores. E numa série onde o conceito é aflorar a criatividade, isso é totalmente o oposto. Na minha avaliação final, para uma série com a premissa onde o próprio narrador fala sobre mundos além do que você pode imaginar, um multiverso de possibilidades, o que consideraram como melhores escolhas foram um pato e uma humana tendo um ovo, ou uma luta de dança. E para mim, esse é o mais puro desperdício de um conceito tão promissor. Como fã da Marvel, ver pequenos flashes de outras possibilidades no final do último episódio, como um motoqueiro fantasma da era feudal, entristece ainda mais por querer algo assim e receber o que foi apresentado nessa temporada. Não precisa se esforçar muito para imaginar temáticas boas como e se o Thanos vencesse em Ultimato, talvez uma história levando heróis para o mundo real, ou uma representação da história de Marvel Ruínas, ou uma representação da HQ Hulk contra o Mundo. As possibilidades de boas histórias são inúmeras, mas a Marvel preferiu fazer um pato e uma humana terem um filho. Na minha análise da segunda temporada, eu falei que ficou uma sensação de possibilidades perdidas, de desperdício, de falta de criatividade. E que se continuasse assim, a terceira temporada seria bastante desinteressante. Mas pra mim, foi pior do que só desinteressante. O grande problema disso tudo é que, na minha opinião, a Marvel claramente não vê os seus próprios erros. Ela mesma não se importa com impacto em linha do tempo, com 1000 pontas soltas, com furos de roteiro, porque aparentemente ninguém se importa com o roteiro aqui. E isso é um reflexo atual para todo o MCU. No episódio 2, mesmo que seja um plano, Agatha Harkness diz que, para elevar o público da sua apresentação de dança, ela quer o Kingo. E para isso, ela convence o diretor de que o seu filme não precisa de lutas maiores ou mais explosões. Todos já viram isso. O que eles precisam é de mais estrelas. E isso me remete diretamente ao que a Marvel está fazendo atualmente com Robert Downey Jr., trazendo um ator extremamente caro de volta para ver se traz público. Sendo que o que vai definir se uma série ou filme é bom ou não, não é o ator. Não são as estrelas contratadas, são as histórias, o roteiro, a narrativa. A série What If começou bem, teve um meio morno e um fim amargo. É como se fosse uma peça de queijo na geladeira. No começo ela tá boa, fresca, mas na segunda temporada essa peça já tá com várias partes mofadas. Mesmo assim você tira as partes estragadas e consegue consumir o resto. Mas pra terceira temporada, essa peça tá inteira tomada pelo mofo, e é difícil encontrar uma parte que se salve. E se a Marvel não tirar essa peça, ela vai tomar todo o resto. Mas aparentemente, pelo visto, como tá o pensamento do estúdio com relação ao foco em mais estrelas, ao invés de melhores histórias, a Marvel não tá vendo que o queijo mofando é o que tá fedendo toda a geladeira. Mas então é isso, essa foi a minha opinião sobre a série e agora deixa você a sua aqui nos comentários de forma educada, beleza? E se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.